pessoa que veio se somar ao departamento agora como colaborador e tem enriquecido bastante com uma série de traçados muito interessantes. E ele vai, nesses próximos minutos, apresentar um dos grandes desafios da prática clínica, que é o valor que se pode dar e a interpretação do distúrbio de condução pelo bloqueio de ramo esquerdo. O que a gente tem muito de fato, o que a gente muito tem de fake e o que a gente pode tirar de tudo isso. Acho que vai ser uma apresentação com muito proveito para todos aqueles que aqui estarem presentes. Rodrigo, por favor, você continua daí. Muito obrigado, doutor Luiz Maurino. Com uma imensa satisfação que eu retorno aqui para mais um caso clínico. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer ao Departamento de Eletrocardiografia, na voz do Dr. Gerson, na voz de todos os colaboradores da presidência, do Dr. Ronaldo Leão. E vamos iniciar falando sobre, portanto, não sei se vocês conseguem observar. Ok. A minha telinha, tá tudo certo? Sim. Ok. Então, são as 1001 faces do bloqueio de ramo esquerdo. Na verdade, a gente vai contar somente 999, porque as 1001 não tem como, não tem tempo suficiente. Então, o que esperar e para onde vamos no bloqueio de ramo esquerdo no paciente cardiopata? Aqui se encontram meus créditos e meus potenciais conflitos de interesse. E vamos ao caso de um paciente de 69 anos, hipertenso dislipidêmico, com queixa de cansaço aos mínimos esforços, inclusive ao tomar banho. Precordialgia, CCS 3, e o mesmo referia a um infarto há 3 anos atrás com implante de um stent. Atualmente em classe funcional New York Heart Association de 3. Ao exame físico, esse paciente ele apresentava uma palpação do ictus com morfologia de volume no 7º espaço intercostal na linha axilar média, bolhas hipofonéticas com B1 soproso e um discreto edema de membros inferiores, sem demais comemorativos ao exame físico. O eletrocardiograma, infelizmente, não temos a calibragem, o que é muito importante, mas é um eletro. Um ano após o infarto, um ritmo sinusal, onde observamos uma frequência média de 60 batimentos por minuto. Notamos um AQRS a cerca de menos 30 para cima, ou seja, menos 30, menos 45 graus. Notamos sinais de sobrecarga atrial esquerda com uma duração da P prolongada e padrão de RS em D2, D3 e AVF com um Rzinho mais rápido em D3 do que em D2 e um S maior em D3 do que em D2, configurando, portanto, um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Notem os senhores que em V1 e V6, classicamente, nós observamos uma morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, certo? Morfologia é essa que pode nos levar a muitos diagnósticos mediante ao bloqueio de ramo esquerdo. Nós conseguimos observar um entalhe na subida, um NOCT, em V1, V2 e V3, sugerindo, portanto, um infarto anteroseptal como sinal de Cabreira, certo? Ainda assim, nós conseguimos observar um distúrbio de repolarização ventricular secundário em V5 e V6, que é normal no bloqueio de ramo esquerdo, certo? Nessas derivações precordiais esquerdas. No entanto, quando nós temos um infradesnivelamento associado com um supradesnivelamento recíproco, Madias e colaboradores sugerem uma sobrecarga ventricular esquerda adjunta ao bloqueio de ramo esquerdo. No demais, conseguimos observar batimento de fusão. E aí, nós passamos o eletro de 1 ano para 2 anos após o infarto agudo do miocárdio. Notem vocês como o complexo QRS ele se alarga de 140 a 150 milissegundos para 200 milissegundos. Nesse eletrocardiograma, que mudou para o anterior, nós conseguimos observar uma R mais pronunciada em V1 e uma certa Qzinho embrionário, a gente tem que ter boa vontade, sugerindo, portanto, um infarto do terço inferior do septo interventricular. Ainda assim, como comemorativos, observamos em V5 o entalhe na subida, em V5 e V6. Esse sinal seria um sinal característico de Chapman, né? Nós não conseguimos observar aquilo descrito por Walkers,
seria uma onda Q em D1 e AVL. No entanto, nós temos diversos outros comemorativos que sugerem não só o infarto do terço inferior, como o infarto anteroseptal, além do bloqueio divisional anterosuperior. Então, o Akers está ausente nesse eletrocardiograma. O sinal de Chapman ele se encontra presente, além do sinal de Cabrera, sugerindo, portanto, infarto anteroseptal, além de R presente em V1. Notar também que essa R poderia sugerir uma sobrecarga ventricular direita ou uma hipertrofia de septo. Então, é muito importante fazermos um diagnóstico diferencial. Notem aqui os potenciais características de sensibilidade, especificidade de cada um deles, certo? E esse paciente, portanto, ele possuía o ecocardiograma, um aumento de cavidades esquerdas, com um aumento atrial esquerdo, uma hipertrofia ventricular excêntrica, uma disfunção importante do ventrículo esquerdo, com um Simpson biplanar modificado de 30%, uma cinesia anteroseptal e hipocinesia severa anterior, e uma hipocinesia leve dos demais segmentos. Né? Um strain de menos 5,6%, um refluxo mitral leve, com uma disfunção diastólica com padrão restritivo. Notem os senhores que nós já temos um aumento de PD2 aqui, certamente. A presença de septal flash e apical rocking seriam alterações que podem sugerir não somente de sincronismo intraventricular, como são sinais potenciais de melhora em ressincronismo. O cateterismo desse paciente evidenciava uma coronária direita de 60%, uma descendente de 90%, CX de 80%, com uma hipocinesia difusa. E o que nós temos no bloqueio de ramo esquerdo versus a anatomia? Né? Nós temos diversas alterações que poderia sugerir isquemia subepicárdica, inatividade de terço inferior do septo, inatividade médio septo, inatividade de parede livre. No entanto, para não fugir ao escopo do assunto, vamos nos deter a esse eletrocardiograma. Então, notem os senhores que a maioria dos vetores estão direcionados, na verdade, para a esquerda, e nós teríamos, portanto, um vetor direcionado para terço inferior do septo, retirando, portanto, a morfologia de padrão QS em V1 para uma morfologia de RS. E uma morfologia de R pura com uma morfologia de QR. Então, portanto, nós teríamos essas devidas alterações que são mostradas principalmente nesse eletro do livro do nosso querido professor José Alac, que acredito estar aqui presente, onde conseguimos observar essa R presente em V1 e um padrão de Qzinho em V5 e V6. Nós devemos também salientar o baixo valor preditivo positivo, 7,3% na progressão de ondas R's em precordiais, um infarto agudo do miocárdio, né, um infarto prévio. No entanto, nas características de um bloqueio de ramo esquerdo. E aqui se encontram os valores de sensibilidade em relação de pacientes com infarto agudo do miocárdio, em relação à parede acometida detectada pelo TALE 201. Notem as diversas sensibilidades, especificidades, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, portanto. E para onde vamos, senhores? Bem, nós sabemos atualmente que o bloqueio de ramo esquerdo, existe uma imensa de intraventricular. E nós temos a síndrome do bloqueio de ramo esquerdo doloroso. Essa síndrome já é descrita desde 1946, certo? Através de pacientes que eram submetidos a testes ergométricos, que evoluíam para bloqueio de ramo esquerdo e dor precordial no momento, com coronárias absolutamente normais. Portanto, a principal razão, na verdade, o que se sugere, né, seria uma perfusão septal reduzida no bloqueio do ramo esquerdo, e isso a gente consegue observar em diversos exames. E é provavelmente que seja devido a uma autorregulação normal do miocárdio, da microcirculação e perfusão, que é reduzida devido à menor demanda metabólica, certo? Então, além de sincronismo intraventricular septal, da perda do trabalho miocárdico do septo, nós teríamos, portanto, uma hipoperfusão do septo sem doença arterial coronariana.
E naquele paciente, portanto, sem cardiopatia? Bem, naquele paciente sem cardiopatia, nós sabemos que, através de um estudo retrospectivo de quase 100 pacientes, nós tivemos uma diminuição da fração de ejeção muito importante, em quase 36%, que desenvolveram disfunção sistólica, definida como uma diminuição da fração de ejeção de menos de 45% após um tempo de 4 anos. Além de um estudo em animais com 16 semanas de desenvolvimento de bloqueio de ramo esquerdo, com aumento médio de 25%, portanto, do volume diastólico final do ventrículo esquerdo e redução de 23% da fração de ejeção. E um aumento de 17% de massa da parede do ventrículo esquerdo. Então, notem os senhores que é muito importante o BRE no paciente sem cardiopatia, que é um potencial cardiopata. E no paciente com cardiopatia? Bem, notem que nós devemos prestar muita atenção, principalmente no que tange a localização anatômica no bloqueio de condução pelo ramo esquerdo, que pode refletir, obviamente, diferenças individuais na disfunção sistólica de paciente para paciente. E saber que uma relação causal entre bloqueio de ramo esquerdo e insuficiência cardíaca sistólica foi estabelecida no estudo experimental, em que a indução do bloqueio de ramo esquerdo no paciente com disfunção sistólica, ele piorava a função sistólica desse paciente. Então, saber que nesses pacientes, já com cardiopatia prévia, o bloqueio de ramo esquerdo, ele piora. E como mensagens para os senhores, eu deixo que o desincronismo, ele não é somente intraventricular, ele é interventricular, ele é potencialmente atrioventricular, devido ao aumento do tempo de relaxamento isovolumétrico e uma diminuição do enchimento diastólico, gerando, portanto, esse grau de desincronismo, uma hipoperfusão septal com uma reserva de fluxo coronariano diminuído, com perda de trabalho miocárdio nessa região de septo. E aí eu consigo mostrar para os senhores o trabalho miocárdico diminuído, certamente, né? Aqui a gente tem um trabalho miocárdico normal na parede lateral e na parede no septo, portanto, nós temos um loop, um inverso, com um inverso mais no sentido horário, caracterizando a perda, portanto, do trabalho miocárdico nessa região do septo. E aqui nós conseguimos observar, através do bullseye, do ecocardiograma, um intenso de sincronismo intraventricular, visto ainda pelo septal flash e o apical rocking. Além disso, nós conseguimos observar essa hipoperfusão também pelo PET. Notem os senhores como está diminuída. E a disfunção diastólica gerada por esse grau intenso de desincronismo atrioventricular, portanto, como eu já havia dito, aumentando o tempo de relaxamento isovolumétrico e diminuindo o tempo de enchimento diastólico. E aí eu reservo para vocês o futuro da cardiologia, da eletrocardiografia, onde existem milhares de estudos em andamento, e o futuro se encontra na inteligência artificial, na identidade cardiovascular e numa ressincronização precoce. Obviamente que não poderia deixar de falar sobre uma anamnese direcionada, um exame físico e um eletro muito bem realizado. Muito obrigado a todos. Deixo o convite para o nosso Congresso Brasileiro e o Congresso Mundial de Cardiologia. Muito obrigado, Dr. Luiz Maurino, e a todos os demais colegas. Muito bem. Bom, eu acho que o Rodrigo foi, primeiro, extremamente pontual. Em 12 minutos ele conseguiu dar conta de um tema extremamente desafiador, como é o distúrbio de condução do ramo esquerdo, né? É uma alteração que a gente, na popular consulta de check-up, um paciente assintomático, muitas vezes se surpreende com pacientes com padrão alterado, com essa característica do distúrbio de condução, e que, por vezes, quando você não tem um dado mais funcional, do ponto de vista de ergometria, por exemplo, você tem dificuldade, já que, como o Rodrigo mostrou, você tem esse padrão de sincronia, você tem, às vezes, alteração segmental, chamado e o famoso movimento paradoxal do septo, e criando, por vezes, esse é o grande problema nesses pacientes. Embora a gente tenha um percentual razoável de pacientes que possam vir
a desenvolver alterações futuras de cardiopatia. Muitos desses pacientes têm um comportamento ainda totalmente normal, ou seja, ainda estão verdes para que a gente consiga estabelecer uma propedêutica muito mais agressiva ou invasiva, que pode até precipitar ações que não trazem aquilo que, de modo geral, todos nós aqui estamos procurando, é trazer benefício ao paciente. Eu acho que a gente tem alguma pergunta, alguém que poderia se manifestar ou acrescentar alguma coisa. Acho que o Rodrigo praticamente trouxe quase que um esgotamento. Estou olhando aqui no chat, acho que todo mundo se confraternizando e outras coisas mais. Quem está na mesa pode fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? O bloqueio de ramo esquerdo, ele merece uma webinar. É verdade. Aliás, a eletrocardiografia merece. Mas isso é outra conversa. Bom, eu acho que a gente vai passar por um tema super palpitante também, que é a síndrome cardiorrenal. E aí essa discussão sempre quem vem primeiro, se é o rim ou o coração, ou se é o coração que leva o rim. E eu acho que esse é um desafio para vocês também. E eu agradeço aqui a participação de todos.